Olá, meu nome é Franciele Ferreira, sou mestranda no programa de pós-graduação em Ciências Fisiológicas na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje vamos falar um pouco sobre o diabetes. No mundo, 415 milhões de pessoas possuem diabetes. Isso significa que 1 a cada 11 pessoas possuem essa doença. O número de adultos com diabetes quadruplicou desde 1980. E segundo a Organização Mundial de Saúde, 16 milhões de brasileiros são diabéticos. Já a previsão para o ano de 2040 é de 642 milhões de pessoas no mundo afetado pelo diabetes, isto é, 1 a cada 10 pessoas possuiria o diabetes. A Organização Mundial da Saúde também estima que o diabetes será a 7ª causa de morte no mundo até 2030. Em muitos países, a doença já é tratada como epidemia. O que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica no qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. É classificada em 2 tipos principais: diabetes mellitus tipo 1, onde o corpo não produz insulina, pois o sistema imunológico ataca equivocadamente as células betas. 5 a cada 10% do total de pessoas com a doença possuem diabetes tipo 1. Geralmente, manifesta-se na infância ou na adolescência e precisa ser tratada com administração de insulina. Já no diabetes tipo 2, o corpo não consegue utilizar a insulina que produz. Na fase inicial da doença, a insulina não é utilizada no tratamento e trata-se de uma doença metabólica causada pelo acúmulo de glicose no sangue. Quando comemos, os alimentos são quebrados em partículas menores pelo sistema digestório. Estas moléculas são chamadas de nutrientes, que serão absorvidos pelo intestino, caem na corrente sanguínea e são transportados para todas as células do nosso corpo. Os alimentos que consumimos contêm carboidratos e açúcares que são quebrados até a formação de moléculas chamadas de glicose. A glicose é uma importante fonte de combustível para diferentes tecidos do nosso corpo. Porém, para ficar disponível como combustível, é necessário ser transportada e entrar nas células dos tecidos. O pâncreas é o órgão responsável pela liberação do hormônio que auxilia o transporte de glicose para as células, a insulina. O pâncreas é um órgão misto que possui uma atividade exócrina, com a liberação do suco pancreático, e uma função endócrina, através das células que compõem as biotas pancreáticas: a célula alfa, as células beta e as células delta. A célula beta é responsável pela liberação da insulina na corrente sanguínea. Aqui nós temos a ilustração de uma célula beta pancreática. Com a glicose na corrente sanguínea, ocorre o aporte e a entrada através do seu transportador, o GLUT2, para o interior da célula beta pancreática, onde a glicose é metabolizada através da glicólise e ocorre a formação de ATP. A diferença da relação ATP-ADP, ou seu aumento, promove a inibição de canais de potássio, a despolarização da célula e um filtro de íons de cálcio para o interior da célula. O cálcio promove a liberação e a secreção dos grânulos de insulina e também promove a síntese, o estímulo da síntese de insulina pela célula. Existem outros fatores que promovem a ativação ou a inibição da secreção e síntese de insulina, como a adrenalina, que inibe a liberação, ou como as incretinas, o GLP-1 e o GIP. As incretinas são liberadas pelos enterócitos em resposta a nutrientes no lume intestinal. As incretinas têm efeito sobre a célula beta,
com o incremento da liberação e síntese de insulina, e nas células alfa com a redução da liberação do glucagon. A insulina liberada na corrente sanguínea tem seu efeito a partir da ligação do seu receptor nas células, onde promove a translocação de vesículas com transportadores de glicose para a membrana, permitindo a entrada de glicose na célula. Já no diabetes, temos um quadro de resistência à insulina, onde após a ligação da insulina ao seu receptor, a via de sinalização fica comprometida e não promove a translocação do transportador para a membrana e os demais efeitos promovidos pela sinalização de insulina. Existem diversos fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes, como a inatividade física, o sedentarismo, a alimentação não saudável, a obesidade, fatores genéticos e até mesmo medicações podem promover e facilitar o desenvolvimento do diabetes. Na obesidade, já foi descrito na literatura que temos um quadro de resistência à insulina que podem desenvolver o diabetes tipo 2. Na obesidade, temos o acúmulo de gordura nos adipócitos, células do tecido adiposo, onde o tecido adiposo libera hormônios que são chamados de adipocinas. Com o aumento dos adipócitos, temos o aumento da liberação de citocinas pró-inflamatórias, a infiltração de macrófago no tecido, levando a um quadro de inflamação crônica. Esse cenário já foi descrito como um dos responsáveis pela resistência periférica à insulina em tecidos insulino-sensíveis. Os ácidos graxos livres liberados pelo tecido adiposo, juntamente com as citocinas pró-inflamatórias, interferem na via de sinalização da insulina, através da ativação de vias que promovem a inativação de componentes essenciais para a via de sinalização de insulina, como o IRS1 e AKT. Com isso, não ocorre a translocação do transportador de glicose e com isso o transporte da glicose, e compromete outras ações da insulina, como o estímulo da síntese de glicogênio, a síntese de proteína, a inibição da gliconeogênese e da lipólise, também ficam comprometidas. Em resumo, fatores genéticos, adipocinas, inflamação, ácidos graxos livres e outros fatores desencadeiam um quadro de resistência à insulina, onde temos a redução dos efeitos da insulina sobre a inibição da lipólise, da produção de glicose hepática e da captação de glicose, culminando no aumento da glicemia. Associado a uma disfunção das células betas, leva ao agravamento do quadro, com a redução da secreção de insulina. Por isso, é necessário a entrada com medicações para o tratamento do diabetes tipo 2. Complicações associadas ao diabetes. Já foram relatados complicações como doença cardíaca, infarto, lesões renais, lesões oculares, lesões neurológicas, problemas nos pés, podendo levar à amputação do membro, doenças do foro dentário e disfunção sexual. O controle do diabetes pode ser realizado através de uma alimentação saudável, da prática de atividade física, ajudando a baixar as taxas de glicemia, e também através da medicação. A Sociedade Brasileira do Diabetes divulgou um algoritmo terapêutico para o tratamento de acordo com a progressão da doença, onde são utilizados fármacos para manter a normoglicemia. O dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Previna-se, mantenha hábitos saudáveis e obrigada pela atenção.